Felicidade é um daqueles temas que está presente em todo lugar. Nas conversas, nas propagandas, nas redes sociais. É uma palavra tão simples, mas que carrega uma busca que muitos de nós sentimos ao longo da vida. Será que nós sabemos mesmo o que é felicidade? Quando você pensa em felicidade, o que te vem em mente? Talvez uma conquista, um sonho realizado? Muitas vezes ela é apresentada e até mesmo percebida como um ponto de chegada, algo que precisamos buscar e, quem sabe, um dia finalmente alcançar. É como se estivesse numa prateleira alta e tudo o que precisamos fazer é dar um jeito de esticar o braço e pegar. Mas você acha mesmo que é assim? Minha resposta para essa pergunta: eu acredito que não. Eu acredito que a felicidade está ao nosso alcance o tempo todo, presente de diversas formas. O que acontece é que às vezes ainda não aprendemos a reconhecer. Se pararmos para pensar, enquanto só corremos atrás das coisas, ignoramos os pequenos momentos. Se ficamos só focados no futuro e no que ainda não temos, deixamos de valorizar o presente e o que já temos. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim, você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Se você continuar vivendo como se a felicidade fosse um ponto fixo no horizonte, vai acabar perdendo todas as nuances da estrada, com altos e baixos, cheia de curvas, às vezes tranquila, outras vezes agitada. Só que você também pode esquecer de olhar pela janela e aproveitar a paisagem. Nos dias bons, ela pode parecer óbvia, mas nos dias mais difíceis ela pode estar disfarçada, morando nos detalhes. E isso nos mostra uma coisa importante. Felicidade não é ausência de problemas. Ela coexiste com os desafios e muitas vezes só conseguimos percebê-la depois de passar por esses momentos mais desafiadores. A ciência também nos dá pistas sobre onde mora a felicidade. Esses dias eu vi um estudo de Harvard iniciado em 1938, há mais de 80 anos, acompanhando centenas de pessoas ao longo da vida, desde a adolescência até a velhice. Eles observaram como as dificuldades, as conquistas, as relações, saúde física, saúde mental, seus locais de trabalho, seus locais de moradia influenciam o nível de felicidade dessas pessoas. Esse é o maior estudo sobre o tema, até os filhos de alguns deles vêm sendo acompanhados. A conclusão foi que o maior fator determinante na percepção de felicidade, à medida que o tempo passa, é a qualidade das relações. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. Não é só dinheiro ou sucesso profissional o que realmente importa no fim das contas, são os laços que criamos com as pessoas ao nosso redor, os vínculos que construímos ao longo do tempo. Isso não significa que o sucesso material não tenha importância, é claro que tem. Ele nos permite acessos e uma vida com mais previsibilidade e conforto. Mas ele pode ser vazio se não for acompanhado de conexões verdadeiras. E isso faz tanto sentido, né? Você já deve ter notado isso na sua vida. A felicidade envolve conexões, reciprocidade e estar presente. Ela existe na conversa com um amigo, no apoio que você recebeu em um momento difícil. O que compramos, as coisas materiais, são mais fáceis de esquecer a sensação. A felicidade ganha mais potência quando ela é um sentimento compartilhado, muitas vezes construído em conjunto. No fim, a felicidade não tem uma fórmula única. Cada um de nós tem um caminho particular, e é essa singularidade que torna a felicidade tão especial. O que te faz sentir felicidade pode estar em algo simples, como um momento de silêncio, ou pode estar na adrenalina de um projeto novo. Não existe certo ou errado. A felicidade é um reflexo do que valorizamos. Se você valoriza o tempo com a família, é aí que você vai encontrar sua paz. Se o que te move é a criação de algo novo, mais pessoal, é nesse processo que você vai sentir aquela chama acender. A verdadeira felicidade está na conexão entre quem somos e o que fazemos. Outra coisa igualmente importante é entender que a felicidade não é constante. Ela é fluida, ela se transforma. Não podemos esperar que todos os dias sejam felizes do início ao fim. Os momentos de tristeza, desânimo vão existir, e isso é normal.
Esses momentos fazem parte da vida, e é justamente por causa deles que conseguimos reconhecer e valorizar os momentos de alegria quando eles chegam. Também é por isso que começamos a conseguir dar nome às nossas emoções. Tem uma coisa muito bonita na ideia de aceitar que nem tudo precisa ser perfeito o tempo todo, e eu vou falar aqui para você. Eu estou aprendendo a enxergar cada vez mais, aceitar as nossas imperfeições, os desafios diários e, mesmo assim, encontrar espaço para pequenos momentos de felicidade. Isso não significa se conformar, mas sim entender que tudo se entrelaça. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Quando sabemos o que realmente nos faz bem, quando entendemos nossas próprias necessidades e limites, conseguimos cultivar momentos de felicidade com mais facilidade, mesmo que as coisas pareçam meio confusas no momento. Acho que vale a pena pensar sobre como as redes sociais acabam distorcendo a nossa visão sobre a felicidade. Elas nos mostram recortes de vidas perfeitas, momentos de felicidade o tempo todo, como se não existissem problemas. Eu até vejo um movimento maior em compartilhar vulnerabilidades, e isso é ótimo. Mas a máxima ainda é esse contato maior com uma certa perfeição o tempo todo, o que pode gerar um sentimento de que algo em nossas vidas está errado. Isso é uma armadilha perigosa. A vida real não é um feed de rede social. Se tem algo que eu gostaria que você levasse dessa conversa, é a ideia de que a felicidade não é um destino. Ela não está lá no futuro esperando por você quando tudo der certo. Ela está aqui, agora, em cada pequeno momento que a vida nos oferece. Ela está nas relações que construímos, na forma como enxergamos os momentos ordinários e em como nos permitimos sentir alegria mesmo nesses dias mais comuns. Parar ao final do dia e refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato pode parecer simples, mas ajuda a olhar e perceber o valor das coisas que você já tem. Talvez o segredo seja esse: estar presente. Parar de esperar a felicidade como se fosse uma recompensa futura e começar a vivê-la nas entrelinhas. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!